Olá pessoal, hoje é o dia da gente falar sobre a fitoterapia. Estou aqui mostrando algumas plantas para vocês. Esse é o boldo chamado boldo chileno. Ele tem uma indicação terapêutica muito grande dentro da fitoterapia e ele está sendo cultivado num local onde não tem contaminação com agrotóxicos e produtos químicos. Outra planta medicinal, conhecida popularmente como pacová, também obedecendo ao mesmo padrão, né? Não utiliza-se agrotóxico. Todas as plantas, para que elas sejam manipuladas, elas têm que ser colhidas, secas, e só depois elas são preparadas, né? Em forma de cápsula, tintura, extratos fluidos, etc. Lembrando que toda planta, para ser utilizada, ela tem que passar por um tempo de adaptação no local, né, onde ela está sendo cultivada. Se ela foi trazida de um campo, de uma região diferente daquela que a gente está, de temperatura, etc., ela tem que primeiro ser climatizada, digamos assim, para depois ela ser adaptada, pois os fitoquímicos eles podem variar de região para região. Aqui temos outra planta, é cana do brejo, essa planta que estou mostrando para vocês. É uma planta que tem uma indicação terapêutica também dentro da urologia, né, digamos assim. E também está sendo cultivada com o mesmo padrão das outras plantas, nesse padrão ecológico de se produzir e sem utilizarmos agrotóxico. Temos algumas plantas, vamos mostrar algumas poucas plantas que temos aqui, só para a gente ter uma noção do que é as plantas medicinais e os fitoterápicos. Aqui temos a tansagem, uma planta muito conhecida, muito divulgada, né? Muitas pessoas conhecem. Essa planta também tem uma indicação terapêutica muito grande, principalmente como um pré-biótico, né? Ela combate infecções, previne infecções. E tem muitos nutrientes. Essa planta é muito utilizada também no tratamento do câncer. É uma planta que também está obedecendo ao mesmo padrão. Vocês percebem que do lado tem outras plantas, está num sistema agroecológico de se produzir. E nós não utilizamos produtos químicos para produzir essas plantas aqui. Essa planta é um confrei, é uma planta muito utilizada em pomadas, cremes e tem uma aplicação também muito grande dentro da fitoterapia. Também é utilizado na homeopatia, que é diferente, que falaremos sobre a homeopatia no próximo vídeo. E uma planta que tem uma função muito grande dentro da fitoterapia. Aqui temos a hortelã, essa planta que vocês estão vendo aqui é hortelã. A hortelã nós temos vários tipos, várias variedades. Esta é a menta piperita, o nome científico. E também tem uma indicação muito grande, né, dentro da fitoterapia. Esta planta aqui é o açapeixe. É uma planta muito utilizada nos problemas de pneumonia, resfriados, etc. Lembrando, pessoal, é extremamente importante a gente preservarmos essas plantas medicinais, porque na região onde eu estou mostrando essas plantas, existiam no passado inúmeras plantas que hoje a gente não se vê mais. E o que eu estou tentando fazer é preservar essas plantas e trazer mais plantas para cá, porque está acabando. E se a gente não preservar aquilo que temos, com certeza no futuro muito breve nós vamos ter uma dificuldade muito grande de encontrar essas plantas para produzirmos os medicamentos fitoterápicos. Aqui temos a aloe vera, é uma planta também muito rica, né? Em princípios ativos, minerais, aminoácidos, vitaminas, e é muito utilizado na cosméticas, em cremes, shampoos, etc. É uma planta extremamente rica, que devemos valorizarmos muito, porque ela pode ser utilizada dentro de precauções, porque ela tem uma parte tóxica, também na alimentação humana,
como um suplemento para pessoas que têm deficiências de minerais e vitaminas. Pessoal, estou gravando ao ar livre, não sei como é que vai ficar o áudio desse vídeo, dessa primeira parte do vídeo. E estou gravando com acessibilidade ativa. Talvez a vozinha que vocês estão vendo ou ouvindo no fundo seja a voz da acessibilidade do aparelho que eu estou gravando, ok? Mostramos aí algumas plantas, né? Terminamos aqui na aloe vera. Temos outras plantas aqui, mas não vou mostrar todas. Isso aqui foi apenas uma demonstração a campo, como que são as plantas medicinais, como que elas devem ser cultivadas para utilização como medicamentos futuramente. Isso aqui ela é preparada uma tintura mãe, um extrato fluido, uma cápsula, enfim, daqui do campo que parte essas plantas para o laboratório para serem processadas. Por isso interessantíssimo essa preservação, essa conscientização da preservação das plantas medicinais, porque é cada vez mais crescente o uso da fitoterapia no Brasil e no mundo inteiro. Os países de primeiro mundo, Estados Unidos, França, Japão, etc. Principalmente Japão, China, né? São países que têm uma cultura milenar. Na China, a fitoterapia é utilizada há mais de 5.000 anos e nós veremos isso no segmento do vídeo. É extremamente importante que nós tenhamos essa consciência de preservarmos esse meio ambiente, porque nós precisamos dele. A natureza nos dá tudo de presente. Se nós soubermos conviver com a natureza, com certeza teremos tudo de volta. Olá pessoal, continuando aqui então o nosso vídeo, vamos falar hoje sobre a fitoterapia, o uso das plantas medicinais no combate, na cura e na prevenção de doenças. Essa técnica é uma técnica milenar, é uma terapia milenar. A medicina chinesa, por exemplo, ela tem mais de 5.000 anos e ela utiliza a fitoterapia em todo esse tempo. Na China, a medicina convencional só é indicada com extrema necessidade. Os medicamentos convencionais lá só são utilizados com extrema necessidade. No Brasil, infelizmente, por falta de informação e por falta de interesse do poder público e também um pouco da sociedade, nós ainda não utilizamos o nosso potencial terapêutico que temos em termos de plantas medicinais. Infelizmente, o Brasil é um país que tem um arsenal terapêutico em termos de plantas, mas essas plantas não são utilizadas em nosso favor, em favor da nossa saúde, como deveria ser utilizadas. A fitoterapia tem diversas formas, né, de atuação, tem diversas apresentações farmacêuticas, e um dos exemplos são as pomadas, shampoos, cremes, xaropes, cápsulas, as tinturas mães. O nome é tintura mãe porque ela dá origem aos medicamentos, né? Os extratos fluidos e outras apresentações, comprimido, por exemplo. Hoje na fitoterapia se usa muito a extração de um princípio ativo de forma isolada. Eu, como fitoterapeuta, não recomendo esse uso. Quando você pega uma planta, você extrai um fitoquímico dessa planta e isola e não utiliza ela de forma integral, todos os princípios ativos, você corre o risco muito maior de ter uma intoxicação. Porque as plantas medicinais, não é porque elas são naturais, são vegetais, que não provocam intoxicação. As plantas medicinais também podem provocar intoxicação, sim. Se você utilizar uma dose acima da dose recomendada, você pode ter uma intoxicação. Em farmácia, todo farmacêutico sabe, se tiver algum farmacêutico vendo esse vídeo, sabe o que eu vou dizer agora. Nós temos uma coisa que nós chamamos de janela terapêutica. O que seria uma janela terapêutica? Você pega um medicamento que tem uma dose inicial de 5 miligramas, por exemplo, e que a dose máxima desse medicamento
seja de 15 miligramas. Então a dose terapêutica desse medicamento, a janela terapêutica, vai de 5 miligramas a 15 miligramas. Se eu uso uma dose abaixo de 5 miligramas, eu tenho um risco de não ter sucesso com o tratamento com esse medicamento. Se eu uso esse medicamento com uma dose além de 15 miligramas, eu estou ultrapassando a janela terapêutica. E aí eu corro um sério risco de ter uma intoxicação por esse medicamento. E como o fitoterápico, ele não é um medicamento tradicional, mas ele é um suplemento, e tudo na vida tem uma dose, até a água, se você tomar água em excesso, você vai passar mal. As plantas medicinais também têm as suas dosagens, e por isso tem que ser pesadas, tem que ser colhidas de forma correta, tem que ser cultivadas de forma correta, como nós falamos lá no início do vídeo, onde nós mostramos algumas plantas a campo aberto e falamos sobre o cultivo das plantas medicinais e a forma de colher e a forma de manipulação dessas plantas, que também é interessante. O uso de plantas medicinais vem, como eu falei, né, dos tempos antigos, e hoje a ciência vem aprovando a utilização de várias plantas. Tanto é que no Brasil já temos, infelizmente, ainda muito poucas plantas que já são distribuídas pelo SUS, como a espinheira santa, por exemplo, né, que é um medicamento, é uma planta que nós utilizamos para tratar problemas estomacais, mas que esse uso pelo SUS deveria ser implementado, deveria ser distribuído com muito mais frequência. Temos um potencial muito grande de plantas medicinais, infelizmente não utilizamos esse potencial como deveria ser utilizado. As plantas, elas podem ser utilizadas, como falei anteriormente, na forma de cápsulas, que são chamadas de trato seco, né? Você, com uma receita de um profissional que conheça a área, vai até uma farmácia de manipulação e pede para fazer uma dosagem X, né? Uma dosagem que o fitoterapeuta te recomendar. As tinturas mães, elas dão origem aos medicamentos como pomadas, cremes, shampoos. Elas também são utilizadas em gotas, né, na forma de gotas. E elas também, existem algumas plantas medicinais que dão origem a alguns medicamentos homeopáticos, que nós falaremos no próximo vídeo sobre homeopatia, que o pessoal infelizmente confunde bastante, né, por falta de conhecimento, a homeopatia com a fitoterapia. São duas terapias extremamente importantes, na qual eu faço as duas, né, tanto a homeopatia quanto a fitoterapia, mas que são terapias diferentes, que têm princípios diferentes, que são manipulados de forma diferente e que os medicamentos têm uma função um pouco diferente, tanto em termos de atuação quanto em termos de visão, né? A homeopatia ela tem uma visão, ela tem princípios diferentes da fitoterapia. A fitoterapia, por exemplo, nós utilizamos dosagens altas, como se faz na medicina tradicional com os medicamentos tradicionais, e todos os medicamentos fitoterápicos, no caso as plantas medicinais, né, elas são utilizadas com ação contrária à ação da doença. A homeopatia já tem uma diferença, né? Nós usamos a lei do semelhante, que nós falaremos no próximo vídeo, e os medicamentos são diluídos a ponto de não ficar nenhuma matéria. Existe até uma discussão no meio médico, né, se funciona ou se não funciona, mas você vai entender isso no próximo vídeo. Nós falaremos sobre a homeopatia. A fitoterapia, as plantas, existem algumas plantas que nós chamamos de funcionais, são plantas funcionais, ela tem a função, por exemplo, de alimentar e de tratar uma doença. No caso, por exemplo, a cenoura, né? É uma planta, uma planta comestível, né? É uma hortaliça. E a cenoura ela tem
né, como todo mundo sabe, um princípio ativo chamado beta-caroteno, que é um dos percussores da vitamina A, e quando você ingere o beta-caroteno, ele melhora a sua pele, ele melhora a visão, ele melhora o cabelo, etc. A vitamina A tem uma importância muito grande, principalmente quando se vem do reino, quando se traz esse beta-caroteno do reino vegetal. E a cenoura também é um alimento. Toda planta que tem essa ação, esse efeito, né, de alimentar e de tratar ou prevenir uma doença, ela é chamada de alimento funcional. E existem várias plantas, existem vários fitoterápicos, por exemplo, a moringa hoje está sendo muito utilizado para combater a desnutrição. É uma planta extremamente rica em nutrientes, minerais diversos, vitaminas, e ela está sendo muito utilizada para combater a desnutrição em países onde a alimentação é precária, em países da África, no norte aqui do Brasil mesmo, né, norte e nordeste, tem algumas áreas que tem uma alimentação, né, bem baixa, né, o nível de alimentação é baixo, e eles estão utilizando essa planta para combater a desnutrição. Ela é uma planta capaz de tratar muitas doenças, de prevenir doenças e tem a função de alimentar. A folha da moringa, ela é moída, né? Ela vira um pó, tipo como se fosse uma farinha. E ela pode ser encapsulada, ela pode ser utilizada também de forma ao natural na alimentação, se coloca por cima da alimentação, ou em suco, em vitaminas, etc. Temos várias outras plantas, né, que são utilizadas para esse fim. A folha da mandioca, por exemplo, aqui no Brasil todo mundo sabe o que é isso, né? Quase todo brasileiro conhece o que é a mandioca, o famoso aipim, né? Tem algumas regiões que têm nomes diferentes, macaxeira, por exemplo, no Nordeste. E essa planta também tem algumas espécies, não são todas, porque tem algumas que são tóxicas. Elas também têm esse potencial de, através da moagem, né, da folha seca, de ser utilizada para fazer o combate da desnutrição. Folha de batata, folha da uva, etc. Existe até uma coisa chamada, um produto chamado multimistura, né? Que é fabricado pela Igreja Católica e é distribuído pela população de baixa renda e que tem uma função muito boa, digamos assim, de combater a desnutrição. A fitoterapia também é capaz de prevenir doenças. Quando você tem algumas doenças genéticas, né? Aquelas pessoas que nascem com uma predisposição para desenvolver uma doença, famílias que têm muitas pessoas com câncer, etc. Se for feito um programa sério de tratamento dessas pessoas a partir da infância, com plantas, com algumas plantas que são utilizadas para esse fim, ela também pode evitar que as pessoas tenham esse tipo de doença. Porque a fitoterapia não trabalha só no pós-doença. E é muito importante, é extremamente importante que as pessoas tenham essa consciência. Que a melhor forma de tratar uma doença é evitar a doença, é evitar de ter a doença. E como você consegue evitar de ter a doença? Não adianta, não existe na farmácia tradicional um medicamento capaz de prevenir uma doença. Não existe, por exemplo, uma pílula azul na farmácia que combata ou que previna o câncer. A prevenção do câncer é uma série de fatores. Não adianta eu te dar um remédio e esse remédio milagroso ele vai curar um câncer, ele vai prevenir um câncer. O câncer se trata com prevenção, é, é o principal remédio de tratar o câncer, é não ter o câncer. E isso você pode utilizar plantas, você pode utilizar vitaminas, vitamina D3, por exemplo, hoje está sendo muito utilizado. O magnésio, que no Brasil a população brasileira é carente de magnésio, porque o nosso solo não tem magnésio. O zinco também é utilizado. A vitamina C é extremamente importante porque nós precisamos dela todo dia e o nosso corpo não fabrica vitamina C. E ela, por ser uma vitamina hidrossolúvel, ela não faz acúmulo no nosso organismo. Nós precisamos de tomar a vitamina C todos os dias.
Porque existem algumas vitaminas, a vitamina A, por exemplo, ela faz acúmulo no organismo. A vitamina E também. Mas a vitamina C ela não faz, ela não acumula. E nós precisamos fazer a reposição da vitamina C todos os dias. E na fitoterapia existem muitas plantas, né, que têm vitamina C. A moringa, por exemplo, tem vitamina C. A aloe vera tem vitamina C. Enfim, tem muitas plantas que, mesmo você utilizando elas em cápsulas ou em tintura, eu como fitoterapeuta, indico sempre, eu prefiro sempre que as pessoas tomem os medicamentos em forma de solução. É muito mais rápido, o organismo consegue absorver melhor, você não precisa de usar uma dosagem muito alta, e as cápsulas nem sempre você consegue comprar de fornecedores que são sérios e você não sabe o que, que tem dentro daquela cápsula. De repente você compra uma cápsula de qualquer uma pessoa que esteja vendendo e você não sabe como, onde foi preparado esse medicamento. Você não sabe o que, que tem ali dentro. Inclusive, nem os medicamentos convencionais, né? Existiu aí existia ou existe ainda no mercado um medicamento, um anticoncepcional que é produzido, que eles colocaram farinha de trigo no lugar do remédio. Infelizmente, quando você compra uma cápsula de uma planta, por exemplo, você compra Hipericum perforatum, que é a erva de São João, né? O nome popular é erva de São João. Essa cápsula, você não sabe qual é a origem dela, você não sabe o que, que tem dentro dessa cápsula. E quando você usa uma tintura, aquilo tem gosto da planta. É muito mais fácil você identificar uma solução de um fitoterápico do que você utilizar uma cápsula e saber o que, que tem dentro dali. Existem as garrafadas que são preparados em uma solução hidroalcoólica. No meu caso, eu preparo esses produtos que são plantas e é a forma mais natural, né, de se utilizar plantas é dessa forma, onde você coloca as plantas em uma garrafa, em uma embalagem específica para isso e adiciona-se uma solução hidroalcoólica, que é uma solução parecida com vinho. No meu caso, eu não utilizo vinho porque o vinho ele pode fermentar por algum motivo e eu prefiro não utilizar o vinho natural. Eu utilizo uma solução hidroalcoólica preparada especificamente para isso e você vai utilizar um produto que não foi passado por processo de ferver, de decocção no caso, né? Ou fusão, que esse processo da decocção, quando você ferve uma planta, os princípios ativos dessa planta que você está utilizando, ele se perde, porque existem alguns princípios que são em forma de óleo, né? Como se fosse um óleo essencial, por exemplo, o alecrim, a arnica montana, é, enfim, tem muitas plantas que os compostos químicos dessa planta em forma de óleo essencial e esse óleo essencial ele é altamente volátil. Quando você ferve essa planta, quando você submete essa planta a uma temperatura muito alta, acima de 60 graus, por exemplo, eles rapidamente se perdem, né? Através do cozimento. E aí você perde a maioria dos princípios ativos. A melhor forma mais correta de utilizar plantas é quando você faz a extração dos princípios ativos a frio, sem utilizar fogo. E essas garrafadas, né, que são preparados, você como se fosse uma conserva, né? Quando você vai no mercado, você compra aqueles produtos que tem dentro de um vidro, que tem cenoura, tem beterraba, etc, etc. Uma garrafada seria esse termo popular. Da mesma forma, é utilizado as plantas dentro de uma garrafa com essa solução hidroalcoólica. E isso fica em maceração, um período depende de cada planta, né, a ser utilizada. E depois é utilizado normalmente é, de 10 a 20 ml se for uma pessoa adulta, de 3 vezes ao dia mais ou menos, depende da posologia, depende muito de cada caso, depende muito de cada pessoa. E se for uma criança, uma dosagem menor. Na descrição desse vídeo eu vou deixar telefone de contato
e nesse mesmo número tem um WhatsApp e você pode entrar em contato comigo diretamente e eu darei mais detalhes sobre essas formulações, ok? Espero que você tenha entendido um pouco sobre o que é a fitoterapia. Quando você vê esse vídeo, deixe lá o seu joinha, né? Deixe lá o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Os primeiros vídeos que eu postei, eu falei um pouco da acessibilidade, né? Como eu já falei lá nos primeiros vídeos, para quem está chegando agora, para quem está vendo o primeiro vídeo, eu sou deficiente visual, tenho 10% de visão, sou portador de retinose pigmentar. E nos primeiros vídeos eu falei um pouquinho sobre a questão da acessibilidade para que vocês me conhecessem e soubessem como eu desenvolvo o meu trabalho. Ok, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.